Boa noite, meu nome é Maria Luísa, sou do Pirabá, me conhece, sou turismóloga, né? Fiquei muito feliz com a apresentação, como você disse, mais do que eu esperava, sim, fiquei muito, e assim, desde que voltei para Piraju no meio do ano passado, esperava muito por essa apresentação. Acho que, para quem acredita no turismo em Piraju, já se esperava-se muito, né, da conclusão desse trabalho. Dos pontos que ela apresentou, acho que uma das coisas que acho mais importante, que sempre achei, é não o problema da governança, mas a não existência dela. Acho que não existe um contato entre as pessoas em Piraju com relação a isso. Acho que para o nosso desenvolvimento é o ponto mais importante. Hoje, infelizmente, não sei se é a sensação de alguns que aqui também acreditam, fiquei muito decepcionada na hora que cheguei aqui e vi o quórum. Fiquei comentando com meu marido, assim, realmente inacreditável que, perto até das outras reuniões que tivemos a presença de pessoas do setor, tivemos no decorrer do projeto o acompanhamento de pessoas interessadas. E hoje, que era um dia tão importante, ninguém apareceu para saber quais as conclusões e o que devemos fazer, né? Participaram, tiveram interesse no decorrer, e hoje, que era tão importante, ninguém apareceu para saber o que a gente tem que fazer aqui. Então, é justamente o ponto da nossa tão grande dificuldade, falta de interesse e de união. E aí volto naquele outro ponto que você disse, que eu também sinto uma grande dificuldade aqui em Piraju, que é a do turismo receptivo e de ter a união entre os restaurantes, entre um restaurante e um hotel, entre um atrativo turístico e um restaurante. Eu sinto muito isso. Desde do meio do ano para cá eu tenho tentado trabalhar e a gente não consegue. E com relação também a toda a apresentação, outro ponto que me chama muita atenção, por eu estar há 12 anos na beirada do rio, é a falta de opção de acesso ao rio, um acesso público, e a falta de um acesso público com infraestrutura. Isso é inexistente. Hoje, se a pessoa quiser nadar em Piraju, aonde ela tem? Ela tem o Pirabá, que ela pode ir lá na minha plataforma e nadar. Ela tem a rampa da Sabesp e ela tem a curva do Beira-Rio. Ponto. Dentro de todo o nosso imenso rio, são os únicos lugares que ela pode usar o rio sem pagar. Então, acho que de toda a apresentação, tudo que esses são os pontos mais graves. E são os pontos que nós temos que pensar em resolver mais rapidamente. A nossa união, a nossa interatividade e o acesso e a infraestrutura ao rio. E acho que das propostas, a mais rápida a ser realizada, estou aqui me dispondo totalmente a ajudar, é o FANTUR entre todos nós. É uma pena que, acho que diretamente ligado ao setor turístico, temos 1, 2, 3 no máximo aqui, né? Mas estamos abertos a tentar começar um trabalho. Acho que alguém tem que começar. Desculpa o meu retorno aqui, mas é só para mostrar uma coisa que eu queria mostrar na realidade não estava prevista a minha fala, a Juscelina me pegou um pouco de surpresa. Vocês lembram que no desenho do arquiteto tinha só esse barquinho aí com o pier de atragação. A nossa proposta, quando eu conversei com o governador, sai o galpão e entra um hotel. Porque o turista náutico tem uma mania terrível. Ele entra no quarto do hotel e ele gosta de ver o barquinho dele ali embaixo. Então, isso aí são vagas para mega iates. O calado aí é 8 metros, então já é natural, seria o primeiro
ponto, a primeira marina com vagas para mega iates no Brasil. E existe um monte de barco querendo vir para o Brasil, não vem porque não tem onde parar. Aí a fachada do hotel, lateral, né, Grande Porto Hotel e as vagas de uma marina. Muda o perfil desse centro. Cada barquinho desse aí gera em média, em serviços, 3 postos de trabalho. Se o futuro é colocar 1000 barcos aí, eu estou falando em 3.000 postos de trabalho aí. Muda. E é uma visão, uma mudança apenas de visão e concepção. Ao adotar essa estratégia, o governador, infelizmente ele já morreu, né, que é o Eduardo Campos, ele consegue mudar o que é o Marco Zero, o que vai ser o Marco Zero daqui a 2, 3 anos. Tá? E para quem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar em Recife nos últimos 10 anos, antes disso era um grande prostíbulo, era uma área, uma Cracolândia, tá? Uma realidade próxima nossa aqui em São Paulo, uma área totalmente degradada e abandonada, que foi sendo revitalizada parcialmente com projetos de tecnologia, de incubadoras, etc., mas o alcance disso também não foi tão grande, daí o apelo para a náutica. A gente faz sugestão, seguindo esse alto, da marinha, a solução para tudo, não é nem isso não, tá? Muito pelo contrário, porque a gente tem uma estrada longa a seguir, tem muita coisa para ser trabalhada para chegar nisso daí. É apenas uma sugestão, é o que eu diria exatamente, eu fui debater muito com o Daniel na época do secretário, em relação ao teleférico. Eu nunca vi o teleférico como uma obra absurda para o Brasil. Apenas de talvez naquele momento não era mais adequado. Porque na minha cabeça, não estou dizendo que seja toda a razão, mas eu tinha muita coisa importante para trabalhar naquele momento que não fosse o teleférico. Ou seja, o teleférico para mim não poderia ser o bolo, ele tinha que ser a cereja do bolo. Mas se eu não tivesse esse bolo muito bem estruturado, essa cereja despenca. Mas a marina também é a cereja do bolo. Quem aqui conhece a represa de Urumirim? Quem já passeou por ela de barco? Quem arriscaria dizer quantas marinas tem na represa de Urumirim? Nenhuma. A represa de Urumirim só tem garagens náuticas. Qual é a diferença de garagem náutica para marina? Garagem náutica é uma garagem e cerceia o acesso à água. Vai quem tem barco. Marina é um equipamento turístico que de cada 7 pessoas, isso é pesquisa internacional, de cada 7 pessoas que frequentam uma marina, 6 não têm barco, 6 desejam ter. Então, mais uma vez, eu acho que esse plano ele traz uma possibilidade de, na hora de montar uma marina, porque precisa de uma marina de Urumirim, que seja feita corretamente. Piraju tem essa chance de montar uma estrutura correta, onde vai gerar emprego, renda e possivelmente, se bem trabalhado, colocar Piraju no mercado nacional e internacional. Quer colocar aqui? Eu não estou escutando, não estou entendendo. Só pegando esse link da Marina, o Fábio tinha esse projeto, né, que vai querer continuar, mas aonde ele estava querendo, né, essa localização da Marina é um braço muito fino, né, e aqui a gente não tem um braço tão largo. Então, e o nosso medo também era que começasse muita movimentação de barco no rio mesmo. Mas por quê? Porque a gente preza também para o nado, a gente preza para o stand-up, né? A gente preza para a canoagem, para outras coisas. E o que acontece aqui? Tem muito jet ski, por exemplo.
E muita gente teve quase atropelamento, assim, de passar próximo à criança, a cabeça de criança, assim, coisa trágica. Não se respeitam, né? Então a gente tinha um pouquinho de receio com isso, porque incentivaria muito as pessoas a terem os seus barcos e de que forma que elas iam estar transitando por um braço muito estreito. O Fábio conversou comigo, eu estive lá algumas vezes. Quando ele falou de fazer a marina ali, do tamanho que ele queria fazer, eu coloquei, olha, você escolheu o lugar errado. Né? Cabe a marina onde ele vai fazer? Cabe. Não para barcos, como ele estava pensando, barcos grandes, de acima de 30 pés. Essa área aqui sua é porque realmente maravilhosa. Eu estive lá no topo do empreendimento dele. Falei assim, isso aqui cabe uma vila de chalés com um teleférico ligando lá embaixo, que o europeu vai adorar isso aqui, vai amar. Agora, aqui é só a experimentação da náutica. A náutica mesmo, como Piraju, tá, com Jurumirim e Chavantes, explore melhor essas duas, porque nas duas represas eu coloco barcos de 20, 35, 40, 50 pés tranquilamente. Né? Quanto a isso que você falou de movimento, se você olhar entrem no, quem tiver curiosidade, entre no YouTube e veja o movimento no porto de Amsterdã. Em 1 hora passam mais de 1000 barcos. Entendeu? É uma questão cultural. Existe sim, onde o turismo náutico se desenvolve, há o comportamento, uma legislação de comportamento para o dono do barco e para o skipper, para o capitão do barco. Né? Por exemplo, é proibido você navegar a mais de 3 nós quando você está saindo de uma marina. O brasileiro não sabe disso. E é muito comum, você vai para uma marina de Paraty, você vai para uma marina de Angra, você vai para uma marina de Ubatuba ali no Saco da Ribeira, e o cara sai com a lancha de 40 pés dele no máximo. Né? Eu tenho um amigo que é dono de um veleirinho de 25 pés, uma lancha saiu em Ubatuba rapidamente e ele estava fazendo macarrão, o macarrão virou no colo dele. Ele ficou muito bravo e derramou a cerveja. Ele viu para onde a lancha estava indo, né? Abriu as velas, porque o dele é veleiro, e foi atrás. 3 horas depois ele encontrou a lancha. Bateu, eu estou contando porque é uma história bem engraçada, eu achei engraçada. Bateu no costado da lancha, o barquinho dele, aí virou pro skipper, pro comandante do barco, falou assim, olha, você me provocou um prejuízo quando saiu do porto naquela velocidade, então eu vim aqui cobrar. E aí o dono do barco veio, porque aí o skipper foi falar com o dono, o cara está falando lá de avaria, você vai ter que fazer um cheque, porque a lei determina que tem de pagar. E aí o dono do barco pegou e já chegou com o cheque e falou assim, quanto eu te devo? Meia cerveja. Né? Então assim, é uma maneira que ele encontrou de fazer com que o cara pense o que ele fez. Não é pelo custo. Agora, existem normativas. Aquela área ali que o Fábio colocou é uma área para marinas pequenas. Quando ele me chamou para, até como a visão de consultor, eu falei, Fábio, eu faria uma... Cadê a menina do Pirabar? Foi embora? Está aqui. Eu faria uma parceria com o Pirabar. O que é a parceria? Com o Pirabar ali com o Canto, né? Com o Bar do Canto. O Pirabar tem uma balsa parada na frente do Pirabar, que se você for, uma balsa daquela é usada em Angra dos Reis, chama Bar do Gaúcho. Ele puxou a balsa para o meio da Lagoa Azul e fez uma extensão do bar dele. O ticket médio na balsa é 4 vezes o ticket médio do bar. Ele ganha muito mais dinheiro na balsa do que no bar. E os caras saem de lancha, aí ele colocou fingers na balsa, como é que eu explico finger? Ele colocou amarrações para o barco. Então no bar hoje dele param 16 barcos. Você chega, entra na balsa, coloca o barco na balsa, ele vem te servir no barco, você come, bebe. Se quiser entrar na balsa, entra. Falei, converse com o pessoal do Pirabar para pegar essa balsa e colocar na outra extremidade.
que o seu cliente da Marina vai ter 2 destinos, pelo menos para ele. São barcos pequenos, eu falei com eles, aqui não vai entrar barco grande. E quanto à normatização, né, isso é feito no mundo inteiro. Na Espanha existe a Marina do Rio Juan Carlos. Ela fica em frente a uma das praias mais movimentadas. Daquela marina ali saem 600 barcos, mas tem um caminho para ela sair. E o usuário que não está com a embarcação a motor, pela legislação brasileira e internacional, ele tem prioridades. Onde as pessoas vão, o acesso que elas têm, né, que a Malu colocou, para elas nadarem ou levar seu stand-up e tal, é só ali, está focalizado ali, né? Então, você fala também de levar ali ou para o canto, é o mesmo lugar. Então, de repente, né? E por que também que eu falo isso? Porque o nosso rio é um rio mais limpo. Então, acho que precisa preservar nesse sentido, que nem se falou de Amsterdã. Amsterdã, as pessoas nadam? Não, mas na hora que você vê o movimento de barco, navio e barco de 25 pés, você percebe o quanto é possível você normatizar, né? O que precisa é normatizar. E ali, eu concordo com o que você falou, não é para ter 200 barcos ali, nem 100. A hora que ele falou da Marina, eu falei, até pode fazer, para pequenas embarcações. Porque, gente, Marina, para vocês, o principal ponto é Jurumirim. Depois, Chavante, mas o principal é Jurumirim. A maior vocação de Piraju para turismo náutico ligado a embarcações de recreio é Jurumirim. Até porque já é um destino mais conhecido. O que vocês encaram muitas vezes como concorrentes está errado, são parceiros, né? Durante uma das nossas ações foi exatamente assim, ver com a possibilidade da prefeitura se unir às outras prefeituras de Jurumirim para desenvolver o destino. É verdade, Paulo. Tanto que já houve uma vez uma proposta nesse sentido, assim, a gente tinha essa visão, entendeu? De se criar aqui alguma opção, seja através do governo, que a gente pudesse estar explorando a forma do turismo de forma regional. Porque uma visão até um pouco tacanha da gente imaginava assim, que nenhum município daqui da região tinha atrativo para segurar um turista mais que 2 dias. Agora, se eu fizer essa parceria, ou então eu visito algumas coisas aqui em Piraju, eu pego mesmo turista hospedado aqui, levo para conhecer alguma coisa da cidade. Você que tem oportunidade, eu tive oportunidade para ir Europa uma vez, o que você faz? Você está numa cidade, de repente eles levam você a 80 quilômetros para ver uma pedrinha na beira da água que falta um dia passou lá navegando e esqueceu a escova de dente. Não é mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos por aí. Essa parceria, você entendeu? E todo mundo acaba ganhando isso. E gente, se ganha. Eu tenho hoje um número na reunião que a gente teve com 2 diretores de turismo de cidades diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, na Europa se fazem 3.200.000 passeios náuticos por ano. O público europeu faz 3 milhões. Se você atrair para o Brasil 0,01% disso, já é muita coisa. Aí você vai para uma pesquisa feita, né, onde se colocou, chama-se pesquisa espontânea, onde se colocou 15 destinos náuticos mundiais conhecidos como Grécia, Croácia, San Martin, Seychelles, e colocaram lá o Brasil, inseriram o Brasil, 16º nome. Né? O Brasil não é destino náutico por enquanto, mas começou a virar. Né? Desde 2006 o governo brasileiro vem trabalhando para isso. O único país que saiu em 100% das respostas, quero passear de barco no Brasil, não, quero passear de barco, foi o Brasil. Em 100% das respostas. Não todos em primeiro lugar, muito em segundo, terceiro e quinto. O Caribe tem mais primeiro lugar. Mas nenhum destino do Caribe apareceu em 100% das respostas. E eu estou jogando isso fora. Eu estou deixando, as pesquisas estão aí. Os números estão aí. O que eu preciso fazer é montar uma estrutura que normatize antes de quebrar a coisa. Né?
eu fiz um passeio, né, alguns passeios na realidade, aqui pelo Rio. Primeira ação que eu tive foi sentar com o pessoal e falar assim, ó, vocês estão acabando com o Rio antes de começar a explorar. Essas estruturas que estão aí na borda vão matar o turismo no Rio. Ou você organiza a estrutura, esses pesqueiros de uma forma real, ou dê adeus para a pesca aqui. Em 10 anos isso acaba. A estimativa, a gente fez um levantamento, existem em Jurumirim pouco mais de 60 mil lotes à venda. Né? 60 mil. Desses 60 mil, 70% das pessoas que estão comprando os lotes querem ter barco. Eu estou falando de mais de 40 mil barcos em Jurumirim. Se eu não normatizar isso, né, se eu não tiver marinas ao invés de garagens náuticas, eu vou ter gente no barco defecando na água. Vocês imaginam o que é 40 mil barcos fazendo isso? Vai ficar uma água legal? Não. Então, assim, vocês têm um potencial gigantesco, vocês têm possibilidades maravilhosas, né? E basta apenas se organizar e seguir a normativa nacional e internacional. Na reunião que eu fiz hoje, eu falei assim, nenhuma das garagens náuticas de Jurumirim sobreviveriam a uma visita da CETESB. Nenhuma. Que é outra visão não é errada, não. Quando você tem uma legislação, você tem que lembrar. Vale, por exemplo, dizer hoje, ó, o Cileiro falou também no começo, o que você espera? As coisas são muito simples. Se eu for num lugar, eu espero que tenha um banheiro limpo, para usar, vestiário. E isso é um papel da gente lá que cobra. Isso que eu falo no centro focado. Quando a vigilância sanitária cobra isso do comerciante de Itaju, ele o faz por força da lei, ou seja, para não ser multado. Mas não fizer a visão de que o turista tem necessidade de comprar um banheiro limpo. Gente, foi o que eu falei aqui antes. O fato, começa que não tem nenhuma marina, já é um horror. O fato de não ter nenhuma garagem náutica que esteja dentro da legislação, é bom ou é ruim para Piraju? Péssimo. É péssimo? Não. Se eu fizer uma marina modelo aqui, é uma oportunidade para ela servir de base para as outras. Não, pode ser, Walter, mas do ponto de vista da sustentabilidade, tanto Não. ambiental quanto do negócio que está sujeito, que está numa situação de fragilidade e de risco de qualquer fiscalização, é péssimo. É péssimo para Jurumirim. É péssimo para Jurumirim. E se isso não... Por uma cadeia de negócios, se você pensar... Se não se tomar providência contra isso, vai se perder essa maravilha, né? Não a curto prazo, mas vai se perder. Mas essa que a gente tenta no pé atrás é por essa falta de consciência que as pessoas não têm de meio ambiente, por isso o nosso um pouco de medo vai trazer as pessoas com seus barcos, tal, e aí? E fora a falta de respeito, às vezes, com as outras pessoas, né? Isso quanto à coletividade, então são duas coisas. Falta de consciência do meio ambiente e essa noção de coletividade. Tá, né, sabendo conviver ali com o outro e com outra forma de uso ali no Rio. Era mais isso para a gente. O preservacionismo sem dinheiro, eu nunca vi dar certo. Deixa eu só concluir o que ela colocou ali. Na Baía de Todos os Santos, existia um problema muito sério, né, que são as palafitas. Vocês sabem o que é palafita? Pois é. Nada poluía mais a Baía de Todos os Santos que as palafitas. A partir do momento, eu estava fazendo uma reunião focal, e aí o presidente da Associação dos Pescadores virou para mim e falou assim: meu filho vai trabalhar na pesca? Meu filho vai continuar com a pesca? Eu falei: não. Você acorda às 5 horas da manhã, né, sai para pescar, o seu pai fazia a mesma coisa. Como o peixe não está vindo mais, você joga uma bomba. Isso acontece em pesca de bomba na Bahia, é muito forte. Você joga uma bomba, né? Aí um monte de peixinho boia.
você separa os grandes e deixa aqueles pequenos, que seriam os seus peixes no futuro, boiarem. O seu filho não vai fazer isso. Porque se a náutica desenvolver aqui na Baía de Todos os Santos, o seu filho vai se capacitar e vai ser um skipper. Vai ter carteira assinada. Vai ganhar entre 2 e 5 mil reais por mês. Porque os barcos na Baía de Todos os Santos são um pouco maiores. Ele vai preferir isso do que esse pescador e não saber quanto ele ganha. O que precisa, novamente, no resto do mundo aconteceu assim. O que ela falou é certíssimo. Trabalhar a cultura. Como eu trabalho a cultura? Começando desde criança. Gente, vocês têm uma represa que corta o meio da cidade. Por que as escolas públicas aqui, a educação física, não é a náutica? Há quanto tempo a represa corta o meio da cidade? Desde que a cidade nasceu. Agora, se a criança crescer no esporte náutico, né, você acha que ela vai ter essa necessidade de ter um controle maior com a qualidade do meio ambiente? Outra coisa, o turismo náutico, o turista náutico, ele não vai para locais poluídos. Esquece. Está uma briga lascada porque os velejadores do mundo não querem participar das Olimpíadas. Por quê? Porque a Baía da Guanabara é um esgoto. Eu não iria. Né? Você é um atleta de ponta, vive daquilo. Gente, com certeza você vai beber água da Baía da Guanabara. Não sei se vocês já participaram de competições como essa, mas você vai beber. Não tem jeito. Aí, a hora que você tomar aquele golão, você não sabe o que você ingeriu. O turista náutico não vai para esses locais. Ele evita. Então, se você não preservar a natureza que você tem, e ele é consciente disso, né? O velejador mais do que o lancheiro, né? Cuba é um país comunista e eu já estive em Cuba, e desculpem quem é comunista, mas é aquela desgraça, né? A família que está lá é terrível. Mas tem uma das melhores marinas do mundo, onde o turista náutico cubano tem sim de preservar. Se cair uma mancha de óleo na vaga dele, são $6 mil de multa. Entendeu? É assim. Se ele bombar o dejeto para a água, mais multa. Então, é normatizar. A hora que você normatiza e criar a cultura, sem dúvida. A cultura demora, mas vale a pena. Entendeu por quê, Walter? Você como diz os espirituais, você não preserva o que você conhece. Como é que você faz o seu conhecer? Explorando aquilo. Tá? Você vai plantando aquela cultura de preservação. Ele quer continuar usufruindo daquilo, ele quer que as outras pessoas também, né? Muda essa consciência dele através de uma ação dessa, inclusive você fala, você ganha dinheiro. La Rochelle na França tem uma marina chamada Minimise, é a última coisa, só para dar um exemplo. La Rochelle, na década de 60, 70, era cidade dormitório. Começou a desenvolver o turismo náutico. Hoje é onde acontece o segundo maior salão náutico do mundo. A Minimise tem 8 mil vagas. Vocês imaginam uma marina com 8 mil vagas? 8 mil barcos? E eram só 6 mil, eles tiveram de brigar na justiça para construir mais 2 mil vagas. E mesmo assim, o tempo de espera de uma vaga na Rochelle é de 8 anos. Né? Olha a violência que é o mundo náutico, o universo náutico no mundo. Se eu tiver na Marina de La Rochelle, pegar um papel e jogar no chão, umas 30 pessoas vêm falar comigo. E vem falar grosso. O francês ele é muito grosso. Se eu cuspir no chão, como eu vejo alguns brasileiros fazerem, os caras vêm, mas eles vêm para cima sem dó. Isso é cultura, e cultura se conquista, não evitando o crescimento.
mas apoiando e investindo constantemente na cultura. Um caminho, a gente sugere, é esse, que as escolas municipais e estaduais percebam que existe água em volta de Piraju. Já sugerimos, quando eu participava do Conselho de Turismo, nós sugerimos que uma das grades do ensino fosse exatamente a respeito de turismo, educação turística. Porque a gente percebe que existe uma falta de conhecimento em vários setores aqui. Até o próprio comércio não tem a vontade de ensinar com que os funcionários trabalhem corretamente. Garçons, começando pelos garçons, você teve a oportunidade de verificar isso e logo no hotel. É uma diferença gritante. Há 2 semanas estava em cartaz um filme, eu não lembro o nome, eu vou passar depois para a Jo entra em contato, eu não lembro mesmo o nome agora, mas depois eu vou lembrar. Existe uma regata mundial chamada Volvo Ocean, né? Ele vai participar, o competidor vai participar dessa regata porque o skipper quebrou a perna, né? Enquanto ele participa da regata, as aulas de matemática na França são dadas em cima de designer de casco, né? Força de vento. Isso tudo faz com que o francês seja hoje o maior navegante do mundo, o maior turista náutico do mundo é o francês, porque ele cresce com isso. Ele vê na sala de aula, né? Geografia, ele vê matemática, ele vê física, tudo ligado à náutica. Quando tem um evento como esse, liga-se à náutica. É difícil fazer? Não. Não custa um centavo a mais para o governo. O que ele já gasta dando aula, e ele vai só preparar o professor para dar um conteúdo de uma forma mais interessante. Aí de novo, é cultura. E esse menino, quando ficar grande, pode ter certeza, ele não vai jogar nada na água. Eu tenho audição muito ruim, desculpa. Minha voz é muito baixa. Faço parte da educação municipal e a gente já tem na grade municipal a disciplina da educação ambiental e turismo. Então a gente já trabalha, é lógico que a conscientização e a capacitação de todo esse trabalho é um trabalho contínuo e longo, mas ele já está acontecendo. Isso. Isso é bem interessante. Agora, o governo federal, ele tem um projeto chamado Navegar, que o governo de São Paulo copiou, que ele entrega para o município que fizer esse projeto 2.500.000 por ano. Entrega aos barcos. Ele dá condições para dar as aulas. E o menino vai aprender a velejar em optimista, depois em laser, ao longo de 3, 4 anos. É aula de educação física isso. Então cabe e buscar. Esse dinheiro está lá. Vocês já tiveram aqui? Eu recebo de vela 300 velejar. Exato. Quando o governo fazia investimento no Navegar, através do LARS, e depois foi para o governo do estado de São Paulo, virou Navega São Paulo. O problema do Navegar. Os incentivos não existem, os 10 otimistas estão. O problema do Navegar é que ele não deu o segundo passo. E isso está sendo discutido hoje, dentro dos governos. Que trabalha aqui em Piraju, tanto na vela quanto na canoagem da cidade, como também na slalom, deu muitos frutos. E eu, inclusive, fui um idealizador, há 15 anos atrás, do projeto Navegar, quando nós começamos, porque nós já conversamos, inclusive, sobre isso, que eu tinha uma visão de que Piraju
pelo tanto de água que nós temos, seria um grande polo de vela. Será? Se Deus quiser, né? Porque a vela, ela acontece costeira. É difícil você ter uma região tão rica em água como nós temos, tá? Então, uma das grandes intenções minhas eram essas. Só que depois acabou se sentindo o governo federal e estadual, e os barcos estão os 10 optimistas guardados. Pois é. Então, deixa eu só fazer uma conclusão em cima dessa colocação sua. Né? E eu falo isso porque eu coloquei isso, eu penso realmente isso, coloquei isso no governo federal, coloquei isso no governo de São Paulo. E coloquei também para o Torben, que é irmão do Lars, e o Torben é grande e grosso, e eu sou grande e grosso também. Então você imagina o que dá uma discussão entre os dois. Só que ele é maior que eu. O projeto Navegar, ele tem o que aconteceu onde a Náutica desenvolveu é o seguinte: você desenvolve o esporte, depois o turismo. Se você não desenvolveu o turismo, você perdeu o investimento que você fez no esporte. Porque você não empregou o menino que aprendeu a velejar no turismo náutico. Aí eu te dou um dado claro. O projeto Navegar, ele teve 2.998 alunos em Ilhabela. Está empregado na náutica. 2,5 milhões por ano durante 5 anos, você faz a conta. Se eu pegasse esse dinheiro e jogasse para cima, teria gerado mais emprego. Eu coloquei isso para o Gamboa, que era o assessor do Lars, e o Torben estava do lado e falou assim: mas não é função nossa gerar emprego. Eu falei: lógico que é, o dinheiro é público. Social. Pois é. Mas é um equívoco. Aí você quer ver o que o presidente da Claro falou para mim, quando eu mostrei isso para ele? Ele falou assim: ai, que legal, a polícia ensina o policial a ser motorista do tráfico de drogas, e o projeto Navegar ensina o skipper a levar a droga para fora. Já tem o skipper para isso. Eu pego o menino da favela, boto no barquinho, ele navega até os 18 anos, depois vira para ele e fala assim: obrigado, tchau. Tem crianças do projeto Navegar que nem Ilhabela, que viraram drogaditos. Então, assim, o projeto é bom, é excelente, é maravilhoso. Não cabe à família Grael dar o segundo passo. Cabe às prefeituras, ao Estado, ao governo federal ter a visão de política pública e dar o segundo passo. Esse menino que se formou aqui, ele pode ir para o Yacht Club ser marinheiro. Você sabe qual é a carência hoje na Bahia de marinheiros? 2.500. Se você tiver 2.500 marinheiros pela Bahia, tem emprego para eles. Quem não tem. Então, o que falta é isso. Obrigado, gente. Desculpa, eu falo demais, né? A Jo também acha que eu falo demais. Perdão por... E eu também defendo essas posições porque eu acho um projeto lindo, dá para ressuscitar, principalmente se der o próximo passo. E um dado que tem também no projeto: 90% da produção mundial de barcos de lazer estão nos países que melhor desenvolveram o turismo náutico. Então eu estou falando em geração de emprego. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, agradecer mesmo todas as contribuições de vocês, tudo que foi colocado em termos de proposição eu anotei, e gostaria de destacar para vocês realmente enviarem ideias, enviarem assuntos que vocês acham que não foram abordados até o dia 14, tá bem? A gente deixa... Obrigada em nome da equipe toda pelos elogios, tudo que vocês disseram sobre o trabalho eu vou transmitir para a equipe. O Walter aqui já dividiu essa experiência comigo, vou transmitir para a equipe. A gente fica muito satisfeito de saber que a gente trouxe uma contribuição que vocês consideram valorosa, e a gente espera de verdade que essa contribuição oriente o caminho de vocês na realização do potencial que está aqui indiscutivelmente, tá bem? Obrigada. Parabéns, também.